Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. É uma alegria poder estar com vocês em uma noite tão especial como esta, onde Deus reserva surpresas para nós. Eu tenho certeza que já está valendo a pena estar aqui. Quem concorda, diga amém. Pastor Eduardo, muito obrigado por essa recepção calorosa. Sempre quando eu venho aqui, falo contigo, que a mão de Deus continue direcionando o seu ministério e te conduzindo em vitórias. Eu não vou cansar vocês em pé, então vamos ser rápido para vocês já se assentarem. Talvez já tenha alguém com saudade da cadeira já. Capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus. O sonoplasta, eu preciso um pouco mais de retorno aqui. Põe um pouco de barulho nessa caixa aqui. Glórias, está ótimo. Aleluia. Pode até baixar um pouquinho, só um pouquinho. Glórias a Deus. Aleluia. Tá bom aqui. Uma alegria rever o Renato. Deus te abençoe, Renato. Aí o cinegrafista, filmando todo. Rapaz, mas hoje é para filmar mesmo, hein? 1, 2, 3, 4. E mais uma na mão. É para filmar. Hoje vai sair um filme daqui. Vai sair o quê? Uma curta-metragem, longa-metragem, alguma coisa assim. Queridos, o texto que nós vamos ler é um texto tão conhecido, aonde boa parte já conhecem de cor. Nós vamos ler. Eu ainda lembro que quando eu entrei na escola, primeiro ano, isso foi recente, viu? Não pensa que faz tempo não, foi 1990. E isso daqui era lido logo no início da aula. Eu estudava de manhã, a professora colocava todo mundo de pé e era assim que começava. Pastor, e era bom? Ótimo. Quem aqui pegou essa época? Quase ninguém, só eu? Rapaz, fui privilegiado demais. Fui. Não, estou novo. 1990, o senhor é de 75, não é? É de 82, mais velho que eu sou 83. Então tive uma professora maravilhosa. Ela colocava todo mundo em pé e depois dessa emendava a outra, que a outra eu não gostava muito. E não aprendi a outra, que era a tal da Ave Maria. Essa não, mas Pai Nosso era lido e nós memorizávamos, e é muito bom isso. Então nós vamos ler juntos. Quem entendeu diz, eu entendi. Vamos ler todos juntos, do verso 9 até o capítulo de número 6, do verso 9 até o 13. 1, 2, 3. Portanto, Pai nosso que estás nos céus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Quem pode dizer glórias a Deus? Se assenta, por favor. Queridos, falar de oração é falar de um tema magnífico. Falar de oração é falar daquilo que nos move, daquilo que nos impulsiona. E a razão de nós estarmos aqui está associado à oração. Alguém orou para que você fosse salvo. Alguém orou para que você viesse a esse culto. E alguém orou para que você aceitasse a Jesus. Como você hoje ora para que alguém venha aqui, como você ora para que alguém seja liberto, oração nos move. Oração é uma necessidade. E precisamos orar, necessitamos orar. Eu tive um pastor que já é falecido, que ele dizia: o crente que não ora, não vence, mas o que ora, nunca deixa de vencer. Tem um lugar aqui no estado de São Paulo,
em uma cidade chamada Araçariguama. Está ali próximo ao quilômetro 50, precisamente o 51, da rodovia Presidente Castelo Branco. Nesse local existe um ambiente e uma escola teológica chamado de Missão Antioquia, ou Vale da Bênção. Existe nesse local um jardim de oração e um espaço reservado exclusivamente para orar. Eu sou apaixonado por aquele lugar. E sempre quando eu quero orar, sozinho, longe do barulho e do movimento, eu pego meu carro e vou para Araçariguama. Me tranco em uma salinha, às vezes pago até a hospedagem e me hospedo 2, 3, 4 dias, até 5 dias, somente para dormir e orar. E é muito gostoso. E tem uma frase no caminho da sala de oração, que a primeira vez que eu li, nunca mais esqueci. Ela diz assim: tudo pode ser mudado pela oração. Tudo. Eu não sei o que você está precisando, mas isso pode ser mudado pela oração. Eu não sei a gravidade do seu problema, mas a oração pode dar um jeito. Eu não sei quais os pecados que você cometeram, mas até o perdão de pecado vem pela oração. O Tiago disse: e a oração da fé salvará o enfermo, e se tiver algum pecado, ser-lhe-á perdoado. Se você orou hoje, eu sei que está tendo um dia bom, mas se você não orou, lamento, seu dia não valeu a pena. Nós somos movidos pela oração. Quem pode dizer glórias a Deus por isso? A oração nos move. A oração é a base. Mas lendo a Bíblia, nós vamos entender que oração nunca foi o que é hoje. Pastor, o que é oração hoje na igreja? Seja ela pentecostal, tradicional ou as que nomearam neopentecostal. Pastor, e o que é oração nessas igrejas? Oração é um culto vazio. Oração é uma reunião que quase ninguém vai. Oração é aquele culto que muitas vezes o pastor nunca foi, porque ele nunca teve tempo para orar. A oração é aquele culto aonde só vai um pouquinho de pessoas. É o culto mais vazio, e nós já aprendemos que se quiser esvaziar um culto, é só aumentar os momentos de oração. Começou a orar mais, as pessoas começam a ir embora. Nós perdemos tanto o costume, a cultura de orar, que se eu parar a pregação aqui e dizer nós vamos orar meia hora em pé, tem gente que vai sair daqui reclamando. Eu fui para ouvir uma pregação, se fosse para ficar orando, e eu orava na minha casa. Mentira, que quando fica em casa não ora, não dobra os joelhos, não querem saber de orar. E a oração virou hoje cultura de pobre. Você pode observar que quem frequenta os cultos de orações, escute isso aqui, não estou ofendendo, é uma realidade que nós vivemos, são sempre os mais pobres na igreja. Quem vem no culto de oração, a madame, vem nada. Ela é tão chique que se ela vier no culto e perceber que todos oram de joelhos, ela não pode orar de joelhos. Ela faz só assim, dobrar um e o outro fica aqui. Ela não dobra os joelhos. Ou então ela procura um local onde ela senta, que ela é muito chique, aí baixa a cabecinha e fica lá assim, ó. Não ora, eles não querem orar. Virou moda não orar. Oração virou cultura, sabe do que? Daquele jovem pobre que não teve uma vaga para estudar numa PUC, uma Mackenzie, uma USP, a FGV, não teve a oportunidade de ir para a Unicamp, alguém que nunca fez o MBA, que não tem uma pós. Quando fala de um jovem que ora muito, alguém já olha logo para as comunidades de São Paulo, já vai lembrar logo do qual o protótipo. É um jovenzinho simplesinho, pastor, simplesinho, fala tudo errado, mas ora que é uma bênção. Olha a imagem que criamos para oração. E quando lemos a Bíblia, essa imagem é destruída,
Porque a oração, durante muitos anos, eu estou dizendo muitos anos, milhares de anos, ela foi cultura de rico. Olha como choca. Oração era coisa de rico. Mas não estou dizendo do riquinho que comprou um carrinho importado e um carnê do tamanho da Bíblia para pagar, comprou mais um apartamento que quem vai terminar de pagar é os filhos. Ele sabe que não vai conseguir pagar, já está, sabe, literalmente. Não é daquele que pegou empréstimo no BNDES e conseguiu montar uma empresa. Não, eram homens riquíssimos, com riquezas que você nunca conseguiu imaginar e nunca deu para calcular a riqueza deles. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe qual homem que gostava de orar na Bíblia? Tinha um que se chamava Noé. Pastor, quem foi Noé? Ele foi dono dos 5 continentes. Os 5, era tudo dele. Não era dono de toda a África, não era dono da Ásia, não era dono da América Latina. Noé teve tanta riqueza que ele morreu sem saber o que ele tinha. Noé foi dono de todos os diamantes africanos, de todo o ouro das Américas. Noé foi dono de tudo que tinha, era tudo dele, só dele. E sabe o que Noé fazia? Orava constantemente. Você quer saber um outro homem que orava? Abraão. Abraão gostava de orar, ele tinha a cultura de orar. E sabe quem era Abraão? Ele era tão rico que só de segurança, só para ele, não era para a empresa dele não, dele, ele tinha 318. Ele tinha um exército pessoal. Você já imaginou o seu Abraão vindo nesse culto? Essa igreja não comportava nem o segurança dele. E ele falou: ô pastor, eu quero ir no culto. Aí você diz: não posso te receber na minha igreja, vou ter que alugar um espaço para receber o senhor e pedir para os membros, talvez nem virem, porque não vai caber. Só os seus seguranças são 318. Se forem casados, 318 esposas. Se cada um tiver só um filho, 318 filhos. Se tiverem 2, 636. O culto só vai ser só para o senhor e os seus seguranças. Ele era muito rico. Sabe o que Abraão fazia? Orava, orava e orava. Quem não lembra na Bíblia de um homem chamado Moisés? Moisés, além de rico, era cientista. Ele era muito inteligente. Até hoje eu digo que só quem não é inteligente para de orar. Moisés era cientista. Ele gostava tanto de orar que ele não orava igual nós. Esse negócio de dobrar os joelhos aqui e ficar lá 1 hora, oh meu Deus, não, Moisés orava era 40 dias. Quando dizia assim, o seu Moisés foi orar, alguém dizia, ele foi orar que dia? Ele foi orar agora dia 2? Quando que ele volta? Ele só volta agora lá para o meio do mês de setembro. Ele vai terminar a oração dele. Ele orava. Pastor, isso é exceção. Não estou falando de exceção. O rei Davi orava. E quem era Davi? Rico, muito rico. Davi era tão rico que ele tomou as riquezas em guerras. Nas guerras ele ficou podre de rico guerreando, porque ele saqueava, levava os dinheiros das outras nações que ele subjugava. Davi era podre de rico, um exército poderosíssimo, tão poderoso que todo o ouro que Salomão usou para construir o templo era de Davi. Davi muito rico, muito dinheiro. E esse Davi nunca parou de orar. E sabe o que Davi nunca perdeu? Comunhão com os profetas. Olha a inteligência dele. Sempre estava em contato com o profeta, que lhe orientava, que lhe ajudava, que lhe corrigia, repreendia, chamava atenção. Sabe o que ele fazia? Baixava a cabeça. Porque hoje tem gente que não pode nem virar o chefe da limpeza da empresa. Quem já chega na igreja, ninguém pode chamar a atenção dele. Pastor, eu sou chefe. Davi era rei, amigo. E o profeta entrava e confrontava ele, e ele ouvia. Mas qual era a diferença? Davi orava e o povo de hoje não ora mais. Por isso estão ficando orgulhosos, prepotentes, soberbos. Mas vamos à frente. Quem não lembra de um homem chamado Daniel? Ele era tão inteligente. Ele não era alguém que passou entre os 10 no vestibular da USP. Não. Ele não era alguém que passou entre os 5 primeiros em Harvard. Não. Daniel era o homem mais sábio do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Ele era tão sábio que ele aconselhava
aconselhava. Quem lhe aconselhava? O imperador. E qual era o segredo de Daniel? O segredo de Daniel era 3 vezes ao dia. Ele diz: aqui é sagrado. Não me convide para reunião nesses horários. Nem me chame para nada nesses horários. Não queira pagar dívidas para mim nesse horário. Nem me dá o meu salário. 3 vezes ao dia. Ele entrava no quarto, abria a janela para a banda de Jerusalém, e Daniel orava. Eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Deus vai te despertar novamente para a oração. Te prepares para orar como nunca antes, e viver um nível de comunhão com Deus nunca vivido antes. Quem recebe, dá um grito de vitória para Jesus. Então esse Daniel orava. Por muito tempo a oração foi segredo dos ricos. Pastor Eduardo, os ricos pegaram a oração e transformaram no segredo que os bilionários transformaram a riqueza hoje. Você pode observar, seu patrão não ensina você a ser rico. Não. Ele não te dá dica para você ganhar dinheiro, mas ele dá dica para os amigos dele. Quais os amigos? Os que não precisam, os ricos. Aliás, há uma ironia na vida. Quando fala de dinheiro, a ironia é muito grande. Você quer ver uma coisa? Quando você está quebrado, sem nada, você vai no banco, o banco não te dá nada. E você pede, ele diz: não pode. Quando você tem muito dinheiro e não está precisando, o banco sempre te oferece. Você não quer aumentar o crédito? Ele diz: não. O senhor não quer comprar mais uma casa? Não, é que caiu aqui um dinheiro disponível para quem não precisa. Quando você não precisa, eles querem dar. Quando você precisa, eles não dão. Há um segredo na riqueza que não é compartilhado e não é contado, e a oração virou esse segredo. Ninguém contava. Não é à toa que você lê a Bíblia inteira no Antigo Testamento e você não encontra uma aula de oração. Não existe um texto bíblico ensinando ninguém a orar. Não. Só há texto mostrando que Salomão orou, que Elias orou e que Israel orou, mas como orar? Ninguém. Oração foi segredo dos ricos. Até que nasceu um homem chamado João Batista. Qual o nome dele? E Jesus disse que ele foi o maior entre os nascidos de mulheres. E não é à toa, porque ele revolucionou o mundo. João revolucionou o mundo. E João, ele era rico. Pastor, João era rico? Sim. Assim como Jesus, ele vinha de uma família muito rica. Ele era de família real. Então o nível de educação de João era muito alto, porque João, ele era levita, e além de ser da tribo de Levi, ele era filho de Arão. Então ele tinha educação de sumo sacerdote. Era um alto nível de educação. João foi educado como nobre. João, ele foi ensinaram para ele os segredos das escrituras, que ficava restrito aos escribas e os sacerdotes, e ninguém mais sabia. João aprendeu a orar. E quando João aprende a orar, olha a mente de João. Esse negócio tem que ser popularizado. Esse negócio não pode ficar restrito. João então começou a primeira escola de oração da história, o primeiro. Mas João sabia que era segredo. Então, se é segredo, ele não poderia ensinar esse segredo em público. E o que ele faz? Ele sabia: se eu ficar na cidade ensinando o povo pobre a orar, eu vou ter problemas, porque ele sabia que a elite sacerdotal não iria aceitar essa ideia. Então João vai lá para o deserto. Aí alguém diz: pastor, como pode um homem pregar no deserto e fazer tantos milagres? Como pode um homem que ora, irmão? Se um homem ora, você quer que aconteça o quê? Você quer que faça o que um homem que ora? Quem ora é diferente. Quem ora pisa no deserto e muda o deserto. Quem ora onde chega, chega com uma nova perspectiva. Quem ora tem uma mente diferente. Quem ora tem o QI diferente. E se você não orava, a partir de hoje vai orar e vai fazer a diferença. João orava e ele ensinava a oração. As pessoas iam ao deserto para serem batizadas, e quando chegavam lá, não eram simplesmente batizadas, elas eram ensinadas a orar. Sabe por quê?
Se você só aprende a descer as águas e não aprende a orar, é perigoso, com o tempo, aquela experiência parecer com mais um banho. Não, tomei um banho lá na piscina da igreja, porque não aprendeu a orar. Agora, quando você é batizado, e quem te batizou já discipula, dizendo: meu filho, você morreu para o mundo, se quiser continuar morto para o mundo, continue orando e vivo para Deus. Quem aprende a orar, meu amigo, uma vez que faz aliança com Deus, não tem prazer da carne que destrua, não tem demônio que destrua, não tem inferno que destrua, porque é a oração que sustenta a nossa aliança com Deus. A oração. Então João começa a ensinar a orar, e enquanto João está ensinando a orar, Jesus iniciou o ministério dele, porque João vem antes de Jesus com o seu ministério. E Jesus começa o ministério, e você vai perceber que muitas vezes Jesus estava orando com quantas pessoas? Sozinho, só ele orava, porque esse é o dilema de quem ora. Se você quer orar, para de ficar convidando essas pessoas que não querem orar, eles não querem mesmo. Você pode observar que você chama elas para orar, elas não querem. Aí você chama para assistir um filme, todo mundo quer. Aí você diz que vai comprar uma picanha para assar, aí eles ainda perguntam se pode levar um amigo. Posso levar meu amigo? Quando você diz que é oração, eles não perguntam se pode levar ninguém, eles simplesmente não vão. E Jesus orava sozinho. Quem ora tem que aprender isso. Pastor, eu quero orar, mas esse meu marido não ora. Pastor, enquanto eu oro, ele toca um fundo musical assim, Pastor, eu quero orar, mas essa mulher não ora. Ora sozinho. E quem sabe quando ela vê o que Deus está fazendo na sua vida através da oração, ela não se torne motivada por isso. Ore. Jesus ia orar sempre sozinho. Ele dobrava os seus joelhos sozinho, e algumas vezes os discípulos iam para a oração, e quando chegavam lá, eles falavam coisa com coisa. Outras vezes Jesus ia orar e eles dormiam. Eles nunca estavam orando. Pastor, por que eles não oravam? É simples. Primeiro, a maioria não sabiam orar. Porque eles não sabiam orar, eles eram pescadores. Ninguém se interessava para ensinar os pescadores a orarem. Não, ninguém interessava. E Jesus sabia orar, mas Jesus até então não ensinou eles a oração. Até que um dia, os discípulos se cansaram daquela vida vazia. Eles viram que Jesus era muito diferente deles. E Jesus era diferente não pelo que comia, porque Jesus comia peixe que eles pescavam. Jesus bebia água do poço de Jacó lá em Samaria. Jesus era diferente não pelo que vestia, e nem pelo estilo do cabelo ou da barba dele. Jesus era diferente, e eles ficaram pensando: o que faz ele ser tão diferente assim? O que ele tem que nós não temos e precisamos ter? Não, nós precisamos, e eles ficaram conversando entre si. Aí um dia um deles chega à conclusão: já sei, a diferença entre nós e ele é uma só: ele ora e nós não oramos. Você ora, Pedro? Não, eu não. E você, João? Faz tempo. Você ora, Tomé? Eu nem sei se isso funciona. Ô Felipe, você ora? Não. E você, Mateus? Não. Judas, você ora? Não. E um dia Jesus vai orar, Lucas capítulo 11, o verso 1. Jesus chega num local e vai orar. E algumas vezes Jesus orava a noite inteira. Essa ideia que tem: pastor, para que orar tanto? Pergunta para Jesus, que contou uma parábola sobre o dever de orar sempre. Orar quando? Não é de manhã não? Não é à tarde? Orar sempre. E nunca, olha o que ele disse: nunca esmorecer, nunca tire férias de oração, nunca tire folga de oração, não há feriado para oração. Ore sempre. Qualquer momento que o diabo se levantar, vai te encontrar orando.
orando, orando. Quando ele te tentar, vai te encontrar orando, orando. Quando o pecado bater na tua porta, você estará orando, orando. Orando. E Jesus dobra os joelhos para orar. Lá vai Jesus orar, orar. E Jesus orava com intensidade. Não pense que Jesus era desses crentes que ora tão desmotivado. Escute, teve um dia que eu fui numa igreja e ia ter uma oração por cura. Chamaram um homem para orar, que quando ele começou a orar, ele deixou eu doente. Eu estava bonzinho. Ele me adoeceu. Ele começou a orar numa preguiça, numa moleza, uma falta de vontade. Senhor, meu Deus. E perdi as palavras, e não tinha mal o que falar. Eu já estava ficando doente. Quando ele parou de orar, eu falei, a melhor coisa que fez. Jesus era intenso na oração. Algumas vezes Jesus orava que ele chegava a sangrar orando. Imagine a entrega na oração. Ele se entregava, porque orar é gostoso quando você se entrega. É gostoso quando você começa de joelho, daqui a pouco está deitado, com a barriga para cima e chorando, depois você está rindo. É gostoso quando você emenda e canta uma música, para de cantar e grita, e faz a festa, e sai do quarto dizendo, eu queria orar mais um pouco. Oração é gostoso assim. E Jesus está orando com tanto prazer, com tanta alegria. Jesus ora. Quando Jesus termina a oração, esses discípulos chegam até eles, e um deles diz, Senhor, nós temos um pedido. E o pedido que nós temos é esse: ensina-nos a orar. Porque João está ensinando o povo a orar. Ensina a gente. Olha o que eles queriam. Eles não disseram, ensina-nos a cantar. Eles não disseram, ensina-nos a dançar um balé. Não. Eles não disseram, ensina-nos os segredos da teologia. Não. Eles não disseram, Senhor, ensina-nos a interpretar a tua palavra. Não. Eles não disseram, ensina-nos como receber mais milagres. Não. Eles disseram, ensina-nos a orar. Esse tem que ser o seu pedido esta noite. Ensina-nos a orar. Ensina-nos. Jesus para e Jesus atende. Ele diz, eu vou ensinar vocês a orarem. Mas aprender a orar não é fácil. Nem todos estão preparados para aprender a orar. E Jesus olha para eles e diz, vou ensinar. Mas a aula de oração que eu vou dar para vocês, ela é dura. Porque ela vai pegar o orgulho de vocês e vai fazer assim, triturar o ego. Porque gente orgulhosa não ora. Não ora. Você vai entender aqui, enquanto eu estou pregando, que todos que não oram têm algum problema mental seríssimo. É sério. Pastor, o senhor está dizendo que eu não sou normal? Você não ora? É isso que eu disse. Pode procurar um psicólogo que vai constatar que você não é normal. Você não é normal. Você tem sérios problemas. Você que não ora tem seríssimos problemas. Problemas de relacionamento. Você vai ter problemas emocionais, tendência à depressão constante, falta de perseverança, dificuldade de compreender as pessoas. E para entender isso daqui, aí você não vai entender nada. Você vai ter dificuldade de gostar dos hinos da igreja e até entender os hinos da igreja. Tem gente que diz, eu nem gosto desse hino, mas nem conhece a letra e nem o motivo que levou as pessoas a escrever. Quer ver uma coisa? Eu fui criado na igreja. O dia que eu entendi o hino 15 da harpa cristã, eu me apaixonei. Eu nem gostava, mas quando eu entendi, foi na cruz onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriram. Eu falei, como não gostar de um negócio desse? Isso é fantástico. Está contando a minha história, que um dia, com cego andei, perdido eu vaguei, mas Jesus me fez enxergá-lo. Eu me apaixonei por isso. Ei, quando você não ora, você diz que não gosta daquilo que você nem conhece. Pastor, nem gosto muito de pregação. Também não ora. Se orar, será apaixonado por pregação.
Se orasse, você ia fazer às vezes igual eu faço. Eu coloco um fone de ouvido, ligo o celular numa pregação. Agora eu comprei um pacote de internet só para mim ficar ouvindo pregação. E eu ouço, dia e noite eu ouço pregação. Pastor, eu comecei a entender. Então os discípulos dizem: Senhor, ensina. Jesus vai ensinar. Mas qual era o maior problema dos discípulos? Eles eram muito egoístas. Escute, pessoas egoístas conseguem fazer tudo menos orar. Pastor, o egoísta pode ser um pastor? Tem um monte que são egoístas, já está, até o jeito dele falar e de ministrar já transmite o egoísmo. Gente, a pregação vai mostrar a personalidade de qualquer um, não tem? Você está falando de uma hora, a sua personalidade está fluindo. Pastor, pode cantar? Tem um monte que canta com orgulho, toca com orgulho terrível. Mas agora tem uma coisa que você não vai ver o egoísta fazendo: é investir horas de oração. Ele não consegue. Aqueles discípulos eram muito egoístas. Eles só pensavam neles. Pastores não eram assim, eram. Você lembra quando Jesus precisava passar por Samaria, os samaritanos não queriam? O que foi que Pedro e João disse? Tiago e João disse: Senhor, eles nunca tinham orado, mas para fazer o mal eles queriam orar. Se quiser a gente ora e pede para descer fogo do céu, queima esses endemoniados tudo. Olha a ideia deles, orar para destruir os outros. Tem gente que achou engraçado, mas às vezes ora para o vizinho morrer. Tem uns que já entrou numa campanha para morrer o da esquerda, para morrer o da frente, para morrer o do fundo. Está orando para o ex morrer. Vai morrer, aquele endemoniado. Eu estou orando, eu não vou tirar o joelho do chão enquanto eu não ver o velório dele. Ei, ora, tem gente que ora. E Tiago e João queriam isso. Gente, aqueles discípulos tinham ciúme de Jesus, porque quem não ora é assim. Você é de qual igreja? Avivamento Bíblico. E você? Eu sou da Batista. Sai fora. Não, para lá. Você é o que? Assembleia de Deus? Não quero. Isso é coisa de quem não ora. Quem ora já entendeu literalmente: o templo não salva, e não é no templo físico que Deus mora, mas Deus mora dentro da igreja que se reúne no templo. Ei, eles eram tão ciumentos que um dia levaram as crianças até Jesus. E quando as crianças chegaram como crianças. Tem gente que pensa que é Adão, que é Eva, que Deus já fez ele grande, já fez ela grande. Briga com adolescente, não suporta ninguém. Ai, criança, na minha casa não. Tem gente que é assim. E as crianças foram até Jesus. Sabe o que eu imagino? Que algumas crianças chegaram e começaram a fazer cócega em Jesus. Jesus ria. A outra criança pegava o cabelo de Jesus, mexia para lá, mexia para cá, e Jesus balançava. Jesus fazendo a festa. Porque esse Jesus mal-humorado, da cara feia, esse Jesus que só gosta de culto de modelo velório, não grita não, que ele não gosta. Não balança o corpo não, que ele não gosta. Esse Jesus não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia, gente. Eu imagino que as outras crianças, uma olhava para Jesus, sentava no colo dele, pulava para o chão e não, ele é meu, fazendo. Os discípulos, quando viram aquilo: quem é o pai dessas crianças? Esses encapetados, tira. Jesus parou e disse: ei, Judas, Pedro, João, Tiago, se não se tornar como eles, jamais herdarão o meu reino. Meu reino é para eles. Meu reino é para eles. Meu reino é para eles. Quem são eles? Aqueles que querem ter prazer em estar na presença de Deus. Olha essas crianças, elas têm prazer em estar comigo, elas têm prazer em se divertirem, e eu no meio da coisa. Eles eram tão egoístas que um dia eles viram um povo que estava fazendo assim: sai demônio em nome de Jesus. E aí os demônios saíam. Coxos andam, os coxos andavam. Cegos enxergavam. Eles chegaram como se fosse hoje: ei, vocês são de qual convenção? Não, a gente não tem convenção não. Qual
igreja vocês são? Não, a gente também não estamos em nenhuma igreja. Você já foi no culto de Jesus? Eu fui, vi, aprendi e estou fazendo aqui. Então vai fechar esse negócio, vai acabar. Mas não, eu ando com Jesus, Jesus é nosso, e não vai ter culto aqui. Não. Eles eram em 12. Quem ia brigar com eles? Não vai ter. Pararam tudo. Voltaram para Jesus. Senhor, começaram uma igreja ali, a gente fechou. Não tinha convenção, não estava ligado com a gente, não fazia parte do conselho, eles não eram avivamento bíblico. Também descobri que eles não eram Assembleia de Deus, eles não eram. Fechamos! Senhor, e aí? Jesus olhou e disse: o seu bando de egoístas, quem não é contra nós é por nós, deixe eles pregarem. Eles eram assim. Jesus então diz: vou ensinar vocês a orarem. E olha a primeira frase que Jesus ensina na oração, dizendo: vocês querem aprender? Eles queremos. Então vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus já começa dando uma pancada. Primeira coisa que vocês têm que entender na oração é que o Pai é nosso. Entenda aqui, Judas, o Pai não é seu. Pedro, não é seu. Tiago, o Pai não é seu, o Pai é nosso. O Pai não é do avivamento bíblico, o Pai não é das Assembleias de Deus, o Pai não é da congregação, o Pai não é da congregacional, o Pai não é da batista, o Pai não é da universal, o Pai não é presbiteriano tradicional ou renovado, o Pai não é metodista, o Pai não é neopentecostal, o Pai não é dos cantores, o Pai não é dos pregadores, o Pai não é dos que falam em línguas, o Pai não é dos que não falam em línguas, o Pai não é dos teólogos. Jesus disse: o Pai é nosso, é de todos. Levanta uma mão e dá um glória para o Pai. Ele é nosso. E Jesus continua ensinando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão, ó, Jesus, o pão também não é seu. O pão não é seu. Quando você amanhece o dia na sua casa e começa a orar dizendo: Senhor, obrigado pelo meu almoço, obrigado pela minha... Olha que egoísta. Obrigado pela minha janta, obrigado pelo que tem na minha casa. Olha que egoísta. Não foi assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou o pão nosso. A orar pelo pão. Lembra, o pão da prostituta, ela também precisa comer o pão. O pão dos presidiários, eles também precisam comer o pão. O pão dos mendigos, o pão daqueles que não têm pão, o pão dos que não têm dinheiro para comprar o pão. Lembra do pão daqueles que há muito tempo não sabem o que é um pão. O pão nosso é nosso. A ideia de compartilhar o pão é nosso. O pão nosso de cada dia. Quando ele dizia nosso, ele está dizendo de quem não merecia comer o pão. Judas estava lá. E Jesus, o pão nosso, o seu também, Judas, o seu também, Pedro, o seu também, Tiago, João, que são nervosos, filhos do trovão, foi o nome que Jesus colocou neles. Ei, o pão é seu, o pão é nosso. Já está na hora de descermos do pedestal do egoísmo e lembrar que o pão é nosso, é nosso. Mas Jesus continua dizendo: pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas. Está dizendo a consciência do pecado coletivo. A consciência nunca pode ser perdida. É por isso que quem ora não acusa ninguém, quem ora não critica quem peca, quem ora não ofende alguém porque pecou. Quem ora, quando vê alguém pecando, lógico que ele vai exercer o seu papel de chamar a atenção, até repreender quem peca, exortar para que abandone o pecado. Mas na hora que ele vai orar, ele dobra os joelhos e começa a dizer: Pai, perdoa os nossos pecados.
pecado daquele irmão que foi cometido no emprego hoje, eu vi. O pecado daquela mulher, o pecado daquele filho. Senhor, os pecados de Brasília, os pecados do governo paulista, o pecado da prefeitura de São Paulo e todos os vereadores, o pecado das prefeituras regionais, os pecados das comunidades da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte e de toda a região metropolitana, os pecados que foram cometidos na noite, os pecados que são cometidos pela manhã, perdoa. O perdão não é seu, o perdão é nosso. E ele diz: assim como nós perdoamos quem nos ofendeu, além de você buscar o perdão, libera o perdão também esta noite. Deus vai te dar a sabedoria para isso. Levanta a tua mão mais alto que você pode e dá um brado de vitória. Perdão é nosso. O que nós aprendemos com Jesus nesta oração? Olhe para mim, eu já estou caminhando para concluir. O que nós aprendemos, o que Jesus está ensinando, é que a oração no modelo que Ele quer, ela não pode ter o eu. Olha, nessa aula de oração não tem eu. A primeira pessoa do singular não aparece. Quem aparece é o nós, é o nosso. O eu na oração é o que tem atrapalhado. Tem pessoas que às vezes se assustam quando nós falamos de oração, porque tem pessoas que dizem: pastor, eu queria ter palavras para orar várias horas, mas eu não tenho. Quem aqui já parou de orar porque faltou as palavras? Dá um sinal com a mão. Olha aí, várias mãos levantadas. Começou a orar, faltou as palavras. Eu vou ficar fazendo o que de joelhos? Porque a nossa oração não pode ser feita de vãs repetições. Se você não gosta de ficar ouvindo alguém repetindo a mesma coisa, imagine Deus. Você já pensou, você vê com alguém: ó, eu já fiz uma compra nesse shopping hoje, amanhã, ó, eu já fiz uma compra nesse shopping. Aí na próxima terça-feira passou por lá: eu já te falei que fiz uma compra nesse shopping. Quando você estiver passando de novo, você vai dizer: não vai falar que fez uma compra nesse shopping, né? Porque eu já não aguento. Ninguém aguenta essa ladainha de repetições. Imagina o crente todo dia: Senhor, cuida da minha casa, da minha vida, dos meus filhos, amém. Ei, você acaba irritando Deus com essa ladainha de ficar orando a mesma coisa. A oração tem que ser algo novo a cada dia. A cada dia Deus está te dando um motivo novo para orar. Pastor, aonde eu vou aprender isso? Olha o trânsito por onde você anda. Cada dia tem coisas novas acontecendo. Ei, ouça a reportagem. Cada dia tem uma reportagem nova acontecendo. Leia a sua vida. A cada dia você acorda de um jeito diferente. Ei, olhe para o mundo e você verá que todos os dias vai haver uma oração nova. Mas deixa eu dar um conselho para você. Por que você não consegue orar muito tempo? Eu lembro que eu ensinava na igreja que eu pastoreio, porque eu estava em uma semana onde eu ia tirar alguns dias de retiro dentro da igreja. E durante aqueles dias eu estaria orando 8 horas diárias. 8 horas. Pastor, sem repetir, é lógico. Ficar repetindo para quê? Não há necessidade de ficar repetindo nada. Nada, não há necessidade. Pastor, e como que alguém ora pelo menos? Pastor, eu queria conseguir orar 30 minutos. Se você é egoísta, só pensa em você, o máximo que você vai orar é 5 minutos. E sabe como o egoísta levanta? O egoísta tem na ponta da língua todas as respostas para justificar a sua vida baseada em não orar. Não é pelo muito falar que Deus ouve. Esse contexto tem nada a ver com a oração, amigo. É só você ler para entender. Eu conheço gente que orava há anos e a vida toda destruída. Para que ficar orando tanto assim? Eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou profeta, eu não sou líder de nada. Para quê? Ei, acorda. Sabe por que você não consegue orar? É por simplesmente uma coisa: o egoísmo. Quando você vai dobrar os joelhos para orar, o egoísta começa aqui, uma oração egoísta. Vou fazer,
que muitos fazem assim: Senhor Jesus, obrigado por esse dia de terça-feira, obrigado porque o Senhor tem cuidado da minha vida espiritual, da minha vida conjugal, da minha esposa, do meu filho. O Senhor tem dado saúde para nós. Senhor, obrigado pelo meu carro, pelo combustível que o Senhor me deu condições de colocar. Obrigado pela minha vida social, que o Senhor tem preservado o meu nome, me ajudado a manter limpa a minha imagem. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por mim, para mim, tudo que é meu, tudo meu. Amém. Já orei. É muito rápido orar assim. Agora olha que oração egoísta, que oração mais ridícula e pobre e feia. No outro dia repete essa mesma oração. Não, pastor, e como que eu oro então? Pastor, eu gostaria de orar 15 minutos, ou melhor, quero orar 20 minutos. Eu vou dar um exemplo. Eu vou orar 20 minutos. Então é muito fácil. Eu vou pegar uma caneta e um papel. Eu vou tirar o eu da oração, colocar o nós. Eu posso começar assim: Senhor, eu vou orar 5 minutos pela vida do pastor Eduardo. 5. Você dobra os joelhos. É muito fácil orar 5 minutos pela vida do pastor, não é? É só lembrar o tanto de bomba que ele tem que segurar. Senhor, tantos problemas que ele tem para resolver. E além de ser pastor, ele é um empresário. Além de empresário, ele é um pai, ele é um conselheiro, ele é um amigo. Senhor, ajuda ele, ajuda. 5 minutos. Depois eu vou pensar em orar mais 5 minutos pelo presidente desse campo, que tem que cobrir todos os outros pastores que estão debaixo da sua liderança, aconselhar, ouvir. Você acha que nós pastores não temos problemas para contar? Temos. Pastor, e faz o que? Conta tudo para o nosso líder. Nós vamos atrás do presidente, descarregamos tudo, e ele fica lá cheio de problema e a gente vai embora. Todos os problemas do Sacomã descarrega lá na sede. Pastor, e aí? Vou orar pelo pastor presidente. Aí ora 5 minutinhos. Já estamos orando 10 minutos. Aí você pensa: Senhor, eu preciso orar, Pai, porque todo dia que eu estou no farol, eu vejo uma criança jogada na rua. Aí você começa a orar: Senhor, como é difícil para essa criança, que não tem uma casa, não tem um brinquedo, talvez não ganhe um beijo e um abraço, fica vulnerável. Já está em 15 minutos. De repente você estava lá assistindo, ouvindo a reportagem no carro pela manhã, e o repórter avisa: ei, a Avenida do Estado está congestionada, o Salim Farah Maluf está com problema, e na Anchieta acabou de ter um acidente, tem vítima. Só de você ouvir, você fala: Senhor, a família daquela vítima, Pai, Senhor, cuida. Eu ouvi, perdeu a vida, um pai de família, ou um filho. Você já está em 20 minutos orando. De repente você lembra de algum pregador que passou aqui na terça-feira, e você diz: eu quero orar 5 minutos por ele. Já deu 25. Você lembra de um músico da igreja: eu quero orar mais 5. Já deu 30. Você vai lembrar do seu vizinho: 35. Vai lembrar do outro: 40. Você vai lembrar do colega de trabalho: 45. Daqui a pouco você orou 1 hora e levantou dizendo: Deus, eu ainda esqueci. Eu esqueci do meu primo, eu esqueci da minha prima, eu esqueci do professor da faculdade, eu esqueci do gari. Ei, tira o eu da sua oração, coloque o nós, e você vai ter argumento para interceder. Olha para alguém ao seu lado e diga: você quer orar bastante? Fala: nunca esqueça de mim quando for orar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quem consegue levantar as 2 mãos e dar um grito bem alto? Oh glória, glória. Tem que tirar o eu. Tem que tirar o eu. Pastor, e se eu quiser orar 10 horas? Você viu que é fácil. Você conhece pessoas o suficiente para orar 10 horas. Pastor, e se eu quiser orar 20 horas? Está fácil. Você conhece gente o suficiente. Sabe o que vai acontecer?
você vai conseguir viver o que Jesus disse: orai sem cessar. Que a cada momento que você estiver diante de uma circunstância, ora. Entrou um cliente na loja, e como você sempre ora, você já consegue perceber que o cliente está oprimido ou possuído por algum espírito. Você já começa a atender orando. E quando ele for embora, eu quero orar, Senhor, aquele cliente, e ora. Oh, chegou um colega meio triste, abatido no emprego, você já ora. Sempre você vai estar orando. Se você vai orar quando acordar, vai orar quando almoçar, vai orar quando for descansar, vai orar antes de dormir, e se sonhar, vai sonhar que está orando em todo o tempo. E o princípio de orar pelos outros é o princípio que revoluciona a vida de qualquer um. Ei, deixa eu afirmar isso para você. Eu vou afirmar, eu creio nisso. Você pode estar na miséria, que quando você começa a interceder por alguém, sua vida muda. Você pode ser o mais pobre da sua casa, mas se você é alguém que quando ora, não fica pensando só em você: meu carro, minha casa, minha fazenda, meus negócios, eu não estou conseguindo ganhar meu dinheiro, Para com isso, isso não funciona. A maior prova que não funciona é que você não tem o suficiente para viver. A maior prova que não funciona é que você não tem nenhuma abastança sequer, nem abundância. Pastor, se eu parar de trabalhar, acabou tudo. Nem abundância você tem. Porque essa vida, onde pensa só em você, vai te gerar pobreza em todos os aspectos. Pastor, o que eu faço? Aprenda. O livro de Jó tem uma lição de oração tão linda, que passa despercebido por muitas pessoas. Tem pessoas que quando lê o livro de Jó, só conseguem aprender que temos que ser fiel em meio ao sofrimento. Mas o livro de Jó tem lições maiores que isso. E uma das lições do livro de Jó é de oração. Você vai perceber que quando Jó entrou em crise, ele começou orando. Ele orava e murmurava. Igual tem pessoas aqui que é assim: ora e murmura e ora. Tem dia que ele murmura mais e ora menos. Tem dia que ele ora mais e murmura menos, mas só vive nessa, murmurando e orando. Murmura, reclama demais. Tem gente que é assim. Eu tomei uma decisão na vida: eu não convivo com ninguém que reclama. Não quero. Quando começa a reclamar, eu falo: deixa eu ir embora. Não sou ouvidoria, eu tenho que ouvir nessas coisas. Não, isso não ajuda. Chega. E Jó murmurava e reclamava. Pastor, Jó não murmurou. Então nós estamos lendo Bíblias diferentes. Porque Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Isso é adoração? É adoração? Jó diz que era melhor ter sido um aborto do que ter nascido para viver aquela vida. Ele estava murmurando e nada mudava. Um dia o Jó, cheio de chaga, podre, fedido, acabado, nojento, doente, ele acordou um dia e disse: hoje eu vou mudar. Mas ele não disse: vou mudar meu ramo de trabalho. Ele nem trabalhava mais, estava doente. Ele não tinha nem onde trabalhar. Ele não disse: eu vou mudar os meus estudos e vou procurar uma outra faculdade. Muitas vezes nós queremos mudar fora, quando precisamos mudar dentro. A mudança precisa começar dentro. Você não precisa às vezes mudar de casa, mudar de cidade, mudar de bairro. Não precisa mudar só dentro. Sabe o que o Jó fez? Uma coisa hoje: vou mudar minha maneira de orar. Vou orar diferente. Naquele dia o Jó, ele acorda e ele começa a orar só pelos amigos. Ele esqueceu dele. Gente, é aqui que está um paradoxo que não faz sentido. O Jó doente, orando por quem tinha saúde. Já pensou o que é isso? Já pensou? Ele doente, orando por quem tinha saúde. Ele pobre, orando pelos ricos. Ele não tinha fazenda e orava por quem tinha. Ele mal, orando por quem estava bem. E ele vai orando, porque tem gente que só quer orar por quem está pior do que ele. Quando ele
vê alguém bem, não, esse daí não precisa de oração. Não, o pastor não precisa de oração, o pastor tem a empresa dele. Não, fulano não precisa de oração, ele tem o carro dele. Não, Beltrano não precisa de oração, já tem casa própria. Não, Ciclano não precisa de oração, ele é poderoso. O presidente da república não precisa de oração, ele tem muito dinheiro, ele tem. Jó não pensou assim. Jó disse: eu vou orar pelos meus amigos. E ele ora por um, e ora. Daqui a pouco ele ora por outro. Eu imagino que o diabo chega perto para ouvir, e o diabo já diz: não, ele não mudou assim, ele ainda vai orar por ele. Ele é egoísta, porque o egoísta só ora por ele. Tem dias que ele não tem forças para orar, porque o egoísmo não deixa. O egoísmo já disse: você já orou, vai fazer a mesma oração. Agora, quem não é egoísta, todo dia tem palavras para orar. Às vezes não vai ter tempo, mas palavras nunca vai faltar. E lá vai o Jó orando. Ele ora pelo segundo amigo, ora pelo terceiro, ora pelo quarto. Eu imagino que o diabo olhando, dizendo: não, ele vai orar por ele. E se ele orou 2 horas pelos amigos, quando ele for orar por ele vai orar 5 horas. Ele é egoísta, porque o egoísta, ele pensa mais nele, ou só nele, e em mais ninguém. Mas quando Jó, ele ora pelo último amigo, ele diz: amém. Olha o que diz a Bíblia: e virou Deus o cativeiro de Jó. Quando ele orava por ele, não. Quando ele orava pelo futuro dele, não. Quando ele orava pelos seus amigos. Oh, glória. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? Deus vai salvar o teu marido quando você começar a orar dizendo: salva o marido dela, Jesus, salva o marido dela, salva o marido dessa minha amiga. Deus vai salvar os teus filhos quando você aprender a orar dizendo: salva o filho daquela irmã, Senhor, que vai para a igreja comigo, que clama comigo. Salva o filho dela. A igreja que você congrega vai crescer quando você ir passando pelas outras dizendo: Senhor, faça essa crescer, manda almas para cá, manda investimento. O teu ministério de louvor vai crescer quando você orar dizendo: Deus, abençoa aquele outro ministro, aquela outra ministra. Quando ela cantar, abre os céus. Quando ele cantar, move na igreja. Ei, ore por alguém e a sua vitória já está garantida. Oh glória, oh glória, oh glória. Levanta o teu dedo. Levanta o teu dedo, aponta para 3 pessoas e diga: começa hoje orando por mim. Diga: começa. Oh glória, oh glória, oh glória. Só quem entendeu isso, dá um grito de vitória bem alto. O segredo está em você orar. Nós vamos encerrar esta noite, e nós vamos encerrar orando por alguém. Sabe o que você vai fazer? Esquece do seu problema hoje. Pastor, esquece. Alguém vai lembrar do seu problema aqui, porque alguém vai orar por você. Ei, esse negócio, Pastor Eduardo, eu imagino que vira uma conexão. Então o diabo fica louco quando vê isso. Porque olha, pensa bem. Você está aqui orando por alguém que está no Nordeste. Aí você diz: meu Deus, e eu? Alguém está no Sul orando por você. Tem alguém lá da Europa mandando oração, dizendo: Deus, cuida dele lá no Brasil. O diabo fica perdido. E agora? Porque ele já entendeu, o segredo não é você. O diabo não vai ficar com medo dizendo: oh, ele vai orar. Não. O diabo vai ficar pensando: quem vai orar por ele agora? Quem vai? Você clamando por alguém e alguém orando por você, alguém cumprindo você de oração. Há poder na oração da igreja. Quem crê, levanta a mão aí e diz alguma coisa. Há poder. Então me olhe. Eu gostaria que você, todos vocês, todos, procure olhar todas as pessoas que estão na igreja. Dá uma procurada aí, dá uma olhada. Pastor, meu marido é ciumento. Põe a mão e repreenda esse negócio dele agora. Ele olhou para o homem, sai dele.
Já olhou? Quem está na frente, dá uma olhadinha lá atrás, dá uma olhada aí, ó. Vira a cabeça, dá aí 360 graus, olhou? Uau! Pastor, o que é que nós vamos fazer? Eu acredito que você encontrou alguém por quem orar. Quem já encontrou alguém? Então deixa eu já dar o recado, que às vezes você não encontrou nada. Não é alguém que está do seu lado. Não. Você não vai orar por quem está do seu lado. Você vai procurar alguém, de preferência, que você nem conhece. Você acredita que o Espírito Santo direciona a nossa oração? Sim ou não? Pastor, como eu vou orar porque eu não conheço? É agora que você vai viver uma experiência formidável. O Espírito vai colocar na sua boca as palavras, e você vai orar por ele, como se fosse alguém que conhecia há muito tempo. Tem gente que não entendeu isso. Quem entende isso, dá glória para Jesus. Então nós vamos orar pelo menos por 3 pessoas. Quantas pessoas? Você está pronto para isso, sim ou não? Uma mulher, procure uma mulher aí para orar. Pastor, eu sou tímido. Se você for tímido, você não vai conseguir nada. O tímido sempre vai ficar para trás, na maioria das ocasiões. Você precisa ser ousado. Cai alguém endemoniado, o tímido vai ficar assim: ai, estou com vergonha desse demônio. O que esse demônio vai pensar de mim? Se mova na ousadia de Deus. Pastor, o que esse homem vai pensar de mim? Sabe o que ele vai pensar? Que chegou alguém que ele mais precisava. Alguém que vai orar por ele. Ei, pastor, o que essa mulher vai pensar de mim? Ela vai pensar o seguinte: chegou alguém que não veio para tirar nada de mim, não veio para pedir, veio para dar. Oh, glória. Se levanta do seu lugar. Eu vou me mover, eu vou descer aí para a nave para orar. Faz só um fundo musical, só sem as vozes por enquanto, para a gente se mover orando. Porque às vezes começa a cantar, o povo canta e não ora. E se eu pedir para o senhor, cadê o teclado? Olha para cá. Faz um fundo assim, bem abstrato mesmo, sem sentido, para ninguém nem ficar assim. É para orar mesmo. É para fazer o quê? Nós vamos descer para orar, pastores? Vamos? Oh, que bom, rapaz. Porque tem pastor que não desce não. Não. Cadê? Já procura alguém por quem você vai orar. Já, se move aí. Eu disse que não é alguém do seu lado. Isso não vale. Vamos andar, gente. Anda aí. Eu estou vendo pessoas que não saem do lugar. Tem cola aí no chão, é? Procura aí, não ora ainda. Procura alguém ainda. Procura aí, nós vamos orar juntos. Eu vi uma senhora se movendo com dificuldade para orar, e tem gente com a perna boa que não deu um passo para orar. Olhe para mim, todos vocês, olhe para mim. Se você teve preguiça de orar por repreenda a preguiça já agora e a timidez, que nós vamos orar por 3 pessoas. E outra, ninguém vai ficar sozinho. Você não é coruja, você não é selvagem, você está na casa de Deus. Quem tem essa consciência diz glórias a Deus. Oremos agora. Senhor Jesus Todo-Poderoso, Pai, eu quero interceder pela vida deste homem. Dê vitória para ele em meio a todas as lutas que ele enfrenta, em meio às adversidades, às dores e aos sofrimentos. Vai dando a ele estratégias, Senhor. Vai capacitando a mente dele, vai capacitando, dando saúde. Que tudo que ele precisa, Pai, ele encontre em Ti. Que o Teu amor preencha a vida dele por inteiro. Senhor, use esse homem para a Tua glória. Use ele no meio da família, use ele no meio dos amigos. Use ele, use ele, use ele. Use a vida dele, use tudo que ele tem, tudo que ele é, para a Tua glória. Usa, usa, usa.
Procura a segunda pessoa agora. Começa a se mover, procura a segunda pessoa. Solte a primeira e procure a segunda. Procura. Eu quero ver um movimento na igreja. Um movimento na igreja. Um movimento. Desmanche essa dupla e faça outra com outras pessoas. Desmancha o trio. Procure, procure. Rica namasiremai. Deus, os dois são uma só carne, um só sangue, meu Pai. Seja com eles, meu Pai. Dando sabedoria. Seja com eles, meu Pai. Tem pecados sendo perdoados agora. Tem curas acontecendo agora. Eu dou uma ordem para a enfermidade. Sai agora. Sai agora. Eu ordeno aos demônios: saiam agora. Que haja prosperidade. Ora. Não para de orar. Ora, ora, ora. 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 Procure a terceira pessoa para orar agora. Procure a terceira. Rebanacamacieme robas. Wiples chokovas yamai. Recalabadaria lesio contecanamanarai. Cho de ples chofas Jehová. Que me como moça. La pacho papaya nebia. Jeová. Tome teu filho nas tuas mãos. Tome teu Continue orando.
deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Levanta a sua mão bem alta. Eu quero ouvir a igreja. É o poder e tua é a glória pra sempre. Mais uma vez. Teu é o poder, o poder e tua é a glória. Eu quero ouvir vocês. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Quem pode dar um grito de vitória? Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia. Dê um abraço em alguém. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Aleluia. Você vai dar um abraço. Mas eu gostaria que quando você desse o abraço, você fizesse uma aliança, dizendo: eu não vou parar mais de orar por você. Aleluia. Quem consegue fazer essa aliança com alguém? Olha, eu tiro dias de jejuns pelos meus amigos, sabiam disso? Eu oro, eu jejuo por eles, eu jejuo pela minha esposa, pelos meus irmãos. Eu gostaria que você fizesse essa aliança com alguém. Dá um abraço aí, sem pressa. Se você quiser abraçar mais pessoas, faça isso, eu deixo. Vai lá, abraça alguém e diga: eu não vou deixar de orar por você. Isso. Grava bem o rosto dele. Se puder, pergunta até o nome. Pega até o nome dele. Pega até o nome dela. Glórias a Deus. Isso. Faça isso. Faça isso.
Que lindo, pode abraçar, ainda dá tempo.